Muito bem-vindo ao podcast Jovenice. Com muita alegria, com muito Pentecostes, com muita ousadia, nós estamos recebendo hoje o Padre Douglas Pinheiro. Seja bem-vindo, Padre Obrigado, Douglas. Jaine. E muito obrigado pela oportunidade. Uhum. Quero começar dizendo, Padre, que a comunidade ama o Senhor, que o Tata ama o Senhor, que a gente ama o Senhor, certo? A recíproca é verdadeira. Aham. E aí, como assim, um gesto fraterno, já no começo desse podcast, também porque agora que eu estou lembrando, senão eu vou ficando nervosa, vou esquecendo as coisas. Queria dar um presente em nome da comunidade para o senhor. Olha, Esse presente quem fez para nós, né, quem está entregando aí, é a loja Nossa Vocação, dos nossos irmãos de comunidade. Siga a loja Nossa Vocação no Instagram, @loja Nossa Vocação. Ou você pode mandar uma mensagem também para a Duda, para o João Paulo. olha que Os bonito. presentes, isso mesmo, uma caneca. Ó, para expulsar o cão, ó, um Ai, meu Deus. exorcismo de São Bento. Em Aham. latim, já dizia o Ariano Suassuna, né? Em latim, que em latim é que serve. Olha só, a Ótimo. camiseta A camiseta. também. Se eu não me engano, é também do São Bento, Sim, né? ora et labora. Isso. Muito obrigado. Muito bom. Padre está conosco aqui no na nossa comunidade. Sempre uma alegria mesmo. Fazia um tempo que ele estava ausente, voltou, foi uma festa. Logo vai É. sair também no canal da nossa comunidade as palestras, as formações que ele nos concedeu com o tema combate espiritual, que também é o tema do podcast de hoje. Porém, padre, antes da gente já começar aqui nesse assunto assim, né, cabuloso, Hum. queria perguntar para o senhor como é que ficou o coração do senhor ali com a eleição do Papa, né? Esse assunto que está super em alta, como é que o senhor se sentiu? Ah, eu estou muito feliz, ainda estou muito feliz. Santo Padre começou muito bem o pontificado. Era um nome inesperado, pouco conhecido pela maioria do povo, mas tão logo foi anunciada a eleição, tudo que se pesquisou a respeito do cardeal Robert Prevost, o seu ministério, seu serviço à igreja, tudo isso foi nos dando impressões muito positivas. A postura dele, a forma como ele sempre conduziu a sua diocese, também a sua ordem religiosa, ele já foi provincial geral, então é uma liderança com experiência, é um homem conciliador, é um homem que sabe escutar. Então eu acredito que o Espírito Santo realmente interveio nesse conclave, nós estamos nas mãos de um bom pastor, né? Tem sido muito bom. A escolha do nome, fazendo referência a Leão XIII, também a São Leão Magno, né? O grande Leão XIII, que foi o Papa do fim do século XIX, começo do XX, foi um Papa que reinou na Igreja num período de complicada transição social entre os séculos XIX e XX. Né? Escreveu a Rerum Novarum, consagrou o século ao Espírito Santo. Enfim, nós só temos boas impressões. Claro que tudo é muito recente. Não é? Nesse domingo agora foi que ele celebrou a missa de inauguração do pontificado, então agora é que ele realmente vai começar a, a assumir os rumos da igreja no sentido de governo, propriamente dito. Agora que nós vamos ver as atitudes concretas dele. Por ora, o que nós temos são discursos, homilias e todas de uma sensibilidade, de uma profundidade dogmática, teológica. Ele é teólogo, ele é canonista, uma pessoa formada, que tem um entendimento da fé. Enfim, ele tem todos os adjetivos necessários para desempenhar a função de magistério da igreja, que é o que nós esperamos do pontífice, né? Muito bom. O Papa falou, né, uma frase que
foi muito significativa, né? Ele falou assim, o mal não prevalecerá naquele primeiro momento do discurso dele, que eu também gostaria que o senhor comentasse dentro desse tema do podcast de hoje, que é o combate espiritual. Como que a gente pode entender essa, né, fala, que é também bíblica, né, do mal não prevalecer? Acho que antes de tudo é preciso compreender o que é o mal. Sim. O Papa, como ele é agostiniano, não é? Ele fez questão de ressaltar isso no primeiro discurso, logo que saiu na janela, após o conclave, né? Eu sou filho de Santo Agostinho. Com certeza, o que ele tem em mente quando fala sobre o mal é a definição da questão do mal dada por Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele dizia que o mal não é uma realidade propriamente. O mal é a ausência do bem. O que existe é o bem. O que existe é Deus. E quando há uma ausência do bem e de Deus, a essa ausência nós damos o nome de mal. Como, por exemplo, luz e trevas. O que existe, na verdade, é a luz. Quando se tira a luz, dá-se um nome a essa ausência, que é trevas. Mas a treva não é uma coisa. A treva é a ausência de uma coisa. Ou o calor. O que de fato existe são astros cadentes, né, incandescentes. O sol, as estrelas, ou elementos quentes, né, o fogo, a lava. E quando você extrai o calor, existe uma realidade ali a qual você tem que dar um nome, aí você chama de frio. Mas o frio não é uma coisa, o frio é a falta de uma coisa. O escuro não é uma coisa, é a ausência de uma coisa. O mal, a mesma coisa, né? Do mesmo modo. O mal é a ausência de um bem que deveria existir ou estar ali e por alguma razão não está. Então isso é o mal, dito de forma genérica. Quando se diz que o mal não prevalecerá, é exatamente no sentido de que o mal dá evidências da sua atuação, o mal é visível, o mal, infelizmente, é experienciável, todos nós sabemos o que ele é, ainda que alguém tenha dificuldade de defini-lo ou descrevê-lo, ainda assim isso seria desnecessário. Todos nós entendemos o que a palavra quer dizer por um dado da experiência humana. Você pode talvez não ter elementos filosóficos para definir o que é o mal, mas você sabe o que ele é. Todo ser humano sabe. E diante do mal, a nossa postura humana é a mesma de Deus. Há um instinto em nós em combater esse mal. Seja em forma de busca por remediá-lo, de alguma forma, dirimir os seus sintomas, afastar as suas causas, seja também por meio de prevenção. A gente procura evitar que males aconteçam. Então, há um combate, uma atividade humana contra o mal. E Deus é assim. Deus age e Deus atua. De que forma? Se fazendo presente. Porque se o mal é uma ausência de Deus, uma ausência da graça, basta que Deus chegue. Basta que Deus se aproxime. E o mal se dissipa, perde força. No fim das contas, em termos de igreja e também em termos de mundo, porque nós temos a experiência escatológica, não é? Jesus voltará, Jesus virá uma segunda vez, Jesus encerrará a história humana. Então, seja em nível de história humana, seja em nível de vida de igreja, o mal não pode prevalecer, ele nunca vai prevalecer, porque, em referência à igreja, Cristo é quem a governa, ele é presente na sua igreja. Então, não pode nunca o mal prevalecer. Não só em virtude de uma constatação, que é a constatação da presença dele, mas em virtude também da promessa que ele fez. Então, é clara a referência da fala do Papa ao capítulo 16 de São Mateus.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele reforçou ali na janela, né, o Papa Leão XIV reforçou na janela a promessa do Senhor. O mal não vai prevalecer. Eu estou aqui, eu fui eleito Papa, houve um antes de mim, que foi o Papa Francisco, haverá outro depois de mim e sempre haverá um romano pontífice, sempre haverá um pastor para guiar o rebanho, porque nós estamos debaixo de uma promessa em andamento. As portas do inferno, o mal, não prevalecerão, né? Non prevalebunt, se diz em latim, não prevalecerá. Então, enquanto igreja, nós ficamos seguros, enquanto humanidade, nós ficamos esperançosos, aguardando a vinda do Senhor, aguardando até lá que o evangelho se expanda, que o reino de Deus avance, que a igreja cresça, na medida em que há mais presença de Cristo e do evangelho no mundo, menos mal haverá. Porque onde há salvação, não há mal. Né? E no jubileu da esperança, né? É exato, veja que providencial. A nossa esperança, ela é toda depositada na certeza do triunfo do sumo bem, que é Cristo Jesus. Ele vai triunfar. Não é? E nós herdamos essas promessas. Né? João viu no Apocalipse novo céu e nova terra. Na carta de São Pedro há também essa promessa, haverá novo céu e nova terra. Esse que prometeu essas coisas, ele é fiel para cumprir, ele já demonstrou o poder que tem ao ressuscitar dos mortos. Alguém que ressuscitou dos mortos, meu Deus do céu, para alguém assim nada é impossível, tampouco cumprir as promessas que fez. Então não vai prevalecer. Por mais que tenhamos sempre a impressão de que o mal esteja prevalecendo, o mal sempre avança, sempre ganha território, ganha coração de pessoas. Reina através de atitudes de pecado. Quando a gente olha para o mundo de maneira geral, quando a gente olha para a nossa cidade, para o nosso país, as coisas elas conspiram para nos desanimar. E há momentos em que você não vê nenhuma saída do ponto de vista humano. Mas veja bem, nós somos cristãos, não é? Nós vivemos em função de alguém que venceu o invencível. Porque morte de cruz, ou a morte que fosse, morte é ponto final de história humana. Quando se morre, acaba tudo. Mas nosso Salvador, nosso Senhor, é alguém que começou uma história com a sua morte. É o contrário da lógica humana. Quando tudo pareceu ter terminado, na realidade, era o começo de tudo. A ressurreição, a manhã da ressurreição, a manhã de Páscoa, era o começo do resto das vidas daqueles apóstolos, que já estavam acabrunhados, trancados no cenáculo, acabou tudo. Nós achávamos que ele ia restaurar Israel, nós achávamos isso, nós achávamos aquilo. É o que dizem os evangelhos, né? Os de Emaús disseram isso na conversa com Jesus sem tê-lo reconhecido, né? A gente achou isso, a gente achou aquilo, enfim, expectativas frustradas. Mas era ele ali, era o começo do resto de tudo, era só o começo. Quando eles tinham certeza que era o fim. Então, é possível que quem sirva este mesmo Jesus viva de pensar que é o fim? Não tem como, é contraditório. Então não é o fim, não pode ser o fim, o mal não é o fim, a morte não é o fim. E veja só como na manhã da ressurreição, Jesus deixou muito clara a diferença que há entre esperança e expectativa. Os apóstolos e os discípulos todos tinham uma expectativa. Eles mesmos expõem qual era. Nós achávamos que ele fosse restaurar o reino em Israel, nós achávamos que ele fosse... Né? Essas palavras têm sentido literal na Escritura. Eles achavam que Jesus ia restaurar a monarquia
davídica, não é? O Messias esperado pelos israelitas era um Messias que enxotasse os romanos dali, que restaurasse a antiga dinastia real em Israel, transformasse Israel numa nação, num país independente, de fato. Essa era a expectativa. E, de fato, Jesus frustrou essas expectativas totalmente. Ao mesmo tempo, eles julgavam que a expectativa tinha sido frustrada em virtude da morte dele. E, de repente, ele volta dos mortos. Então, o aniquilamento de Jesus não é a razão da nossa expectativa ter sido frustrada, porque ele não foi aniquilado, está aqui vivo de novo. E, no entanto, Jesus não restaurou essa expectativa. Eles queriam o reino de Israel e continuaram sem o reino de Israel. E, no entanto, até Pentecostes e de Pentecostes em diante, eles se tornaram homens de esperança. Qual é a diferença entre expectativa e esperança? A expectativa é um projeto que eu crio e deposito a responsabilidade do cumprimento desse projeto em cima de alguém. Então, eu crio para ela fazer. A expectativa é a mãe de todas as frustrações. Porque como é que eu crio um projeto e ponho na sua mão para você cumprir? Sim, você não criou, você não prometeu que ia cumprir, você nem disse que ia fazer, quem criou tudo fui eu criei aqui na minha cabeça. Então você não tem obrigação nenhuma de ser responsável. Não é? As pessoas se frustram, se decepcionam por vezes umas com as outras, porque depositam expectativas no outro. Eu achei que ele ia fazer isso, eu achei que ela ia ser assim. Ué, quem te autorizou a achar? Quem autorizou os discípulos a acharem que Jesus ia restaurar o reino de Israel? Não, Jesus frustrou essa expectativa, porque ela era falsa, ela era desautorizada, ele não permitiu, e essa expectativa morre junto com ele, na cruz. Na cruz são crucificadas as expectativas. Jesus traz com ele uma esperança. O que é esperança? Esperança é a certeza de um futuro que eu tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Porque não fui eu quem criei. Ele prometeu, mostrou e me deu. Então a expectativa vem de mim. A esperança vem dele. Então está aqui, ó. Eu estava morto e agora vivo. Então eu tenho poder sobre a morte. O que vocês podem esperar agora? Vocês podem esperar que, ainda que morram, vocês viverão. E isso, aguardar isso, não é uma expectativa, é uma esperança. Por isso Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, que é o tema do jubileu. A esperança não decepciona, a expectativa decepciona, foi você que criou. Se você criou, quem devia cumprir era você, porque você é o criador. Então não deposite em cima de mim, eu não tenho obrigação. Foi criada por você, não por mim. Agora, esperança é dada por ele, é revelada por ele. Então ele disse que aquele que crê em mim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar para vocês um lugar, e quando eu vier, eu vos levarei comigo para que onde eu estiver vocês estejam também. E no último dia os mortos ressuscitarão. Pronto, isso não é uma quimera, não é um sonho, não é uma fantasia e não é uma expectativa. É uma esperança. Eu estou esperando só. Eu não estou achando que vai acontecer. Não é uma expectativa. Não é uma coisa que eu gostaria, mas não tenho certeza. Não, eu tenho certeza e só estou aguardando, estou esperando. Então é o ato de esperar. É um esperando. Aí no português ficou, né, esperança. É o ato contínuo de esperar. É disso que a gente vive. A esperança é uma força que já existe lá no futuro que nos puxa para ele.
Ela não nos empurra para lá, nós somos puxados por lá. O futuro nos puxa na direção dele. É em função disso que a gente vive. E quem sabe qual vai ser o fim da sua história? Não se preocupa muito com o durante dela. Você já sabe o final. Como vai terminar? Como é que as coisas vão terminar? Tá vendo por que o mal não pode prevalecer? Porque o livro da vida dos fiéis, ele começou a ser escrito no começo, com a criação, e antes da história continuar, o final foi escrito. O final está escrito em Cristo Jesus. Né? Então a gente sofre agora, tem umas cruzes agora, enfrenta uns males agora. E aí vem a pergunta, meu Deus, como é que isso aqui vai acabar? Olha, eu não sei como vai acabar amanhã ou daqui a pouco, mas no fim de tudo, vai acabar conosco à direita do Todo-Poderoso. Aleluia. E nós vamos lembrar do dia de hoje como uma história que passou e nós vamos rir de tudo isso. Não é a promessa que está na Escritura? Ele vai enxugar todas as lágrimas, não haverá mais pranto nem luto. Quem sabe qual é o fim? Sofre no durante, mas não se preocupe em demasia com ele. Né? E como que isso dá coragem pra gente seguir pra frente e resistência, né? Diante dos sofrimentos daqui, da vida atual. Exato. Quando a gente sofre, assim, sofrer, todos sofremos, é inevitável. A gente chora, a gente se entristece. Eu não estou dizendo que a esperança nos torna de ferro, né? Eu prego sempre em retiros uma frase. Nós não somos feitos da madeira da cruz. Nós somos feitos da carne do crucificado. Dói, a gente sente dor, a gente grita, a gente chora, a gente perde sono. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por essas coisas. Não é disso que se trata. Mas a questão é que nós não estamos autorizados a nos paralisar. Sim. Não é? Chore o que você tem que chorar. Clame o que você tem que clamar. Mas continue andando. Fique em pé. Porque nós temos uma esperança. Uma esperança nos puxando, nos alimentando. A esperança é a propulsão da nossa vida. E ela é a dispersão dos nossos medos. Em que sentido? Se você parar para pensar, a morte é o maior de todos os medos que nós temos. A gente tem vários medos, mas o maior deles é o da morte. Porque a vida humana é uma luta contra a morte. Tudo que a gente faz e vive é em função de adiar a morte. A gente come para não morrer, bebe para não morrer, se veste para não morrer, trabalha para ter alimento e não morrer, para ter abrigo, né? Uma casa para ter abrigo e não morrer pelas intempéries. Né? A humanidade se casa e reproduz para que a espécie não morra. Tudo é uma luta contra a morte. Na doença, nós procuramos remédio para não morrer. A nossa maior preocupação para com os que a gente ama é perdê-los. Né? Perder. A mãe não dorme enquanto o filho não chega em casa. Por quê? Porque ela tem medo de acontecer alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Assim, seja sincera, as últimas consequências. Morte. Um assalto, um assassinato, um acidente. Esse é o nosso medo. Não é? E a gente luta todos os dias contra a morte. No fim do dia a gente vence. E a luta continua no outro dia. A gente luta de novo. A morte vai ganhar uma vez só. E no dia que ela ganhar, a luta vai acabar. Veja como é uma luta desleal, covarde. A gente ganha todo dia e a guerra não acaba. Ela vai ganhar um dia só. E a guerra vai acabar no dia da vitória dela. Então, se houver alguém, se alguém me der a notícia, me trouxer a notícia de que alguém pode vencer a morte, se tiver alguém por aí com poder de vencer a morte, me avise, porque essa pessoa merece a minha vida.
É uma notícia, esse anseio está no coração de todo ser humano. Por favor, alguém aí pode me dizer se alguém tem poder sobre a morte, porque se a pessoa tiver, eu me entrego inteirinho para ela. Então, essa é a notícia que nós temos para dar. Jesus de Nazaré venceu a morte. Ele tem poder sobre ela. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho, não é o que a palavra evangelho quer dizer? É a boa notícia. Que ainda é novidade para muitos. Para muitos. A gente vive disso, a gente bebe disso, a gente se nutre disso, a gente se alimenta disso. E é isso que nos move. De tal maneira que eu não posso ter uma fobia da morte mais. Depois que Jesus passou pela morte e a venceu, a morte nem é tanto aquilo que ela era antes. Ela é uma falência biológica. Né? Ela ainda é isso, uma falência biológica, a separação da alma do corpo, mas morte no sentido de aniquilamento, deixar de existir, não, isso não. Isso não, há vida e vida em abundância depois da morte, e ainda há promessa de quando ele vier, mesmo o corpo que faliu, né, que faleceu, será revivificado e glorificado e transformado. Essa é a esperança cristã. Então tudo é uma questão de tempo. Tudo é uma questão de aguardar, é uma questão de esperar. Quando as pessoas têm esse medo demasiado, exagerado, da morte, medo do fim, medo da perda, às vezes elas dizem assim, eu acho que eu tenho falta de fé. Não é bem falta de fé, o nome é falta de esperança. A deficiência é de esperança, porque não tem só a fé como virtude teologal, né? A gente pode sofrer de deficiência em todas as virtudes. Falta de fé é quando você tem dificuldade de se relacionar com Deus. Então, a fé é o vínculo pelo qual você se une a Deus. Agora, às vezes nós vamos buscando nos unir a Deus, esforçamos-nos para nos unir a Deus, mas ficamos com esses medos exagerados, demasiados, e nos deixamos paralisar, seja pelo medo da morte em nós, seja pelo medo da morte nos outros. Ou quando ela chega, porque por mais medo que você tenha, esse medo não tem poder de dissipar a morte, ela vai vir contra nós com medo ou sem medo. Nós vamos ter de entregar pessoas à morte com medo ou sem medo, não adianta ter o medo. E aí quando perdemos alguém, mergulhamos no luto. Isso não pode acontecer, mas não é falta de fé, é falta de esperança, é uma deficiência na esperança. Você precisa visitar mais as razões da esperança, você precisa se formar mais, meditar mais nessas realidades que eu estou expondo. Isso aqui é a esperança cristã, você tem que lembrar disso vivamente, vivamente, porque na hora de um velório, de um sepultamento, filho, se você não tiver isso dentro de você, queimando, você surta, sabe? Você perde o chão, totalmente. Então tem que estar firme na esperança. E atenção, é bom adquiri-la já, antes. É muito mais difícil injetar a esperança no meio da dor. Tem pessoas que buscam a esperança cristã quando o luto já chegou. É mais difícil. Porque a dor, o luto, deixam a gente um pouco cegos, surdos, meio atordoados para assimilar a esperança com a mesma eficácia. Então a gente tem que viver todos os dias já pensando na esperança, bebendo da esperança, né? Orando em cima do conteúdo da esperança, porque aí na hora que a cruz chegar, seja ela qual for, inclusive a morte, eu já estou cheio dela, eu estou vacinado. Né? Vacina é menos dolorosa do que remédio e tratamento. Tratamento é longo, né? E às vezes doloroso. É melhor prevenir. A esperança cristã é a virtude da prevenção contra o mal. E, por exemplo, na hora que uma pessoa está sofrendo um mal, e aí ela se desespera ou perde esperança, então a gente pode entender que, na verdade, ela já não tinha esperança, já não estava alimentando-se. Exato, é o que está na raiz da palavra, né? Desesperar é não esperar. Existem
dois pecados, segundo Santo Tomás, são os dois pecados, dois extremos opostos contra a virtude da esperança, que é o desespero, né, e a presunção. Então, presunção é quando eu presumo que eu já sou forte o suficiente e me acho inabalável diante do mal e da dor. É a presunção. E por causa disso, a pessoa não alimenta a esperança, porque ela acha que ela já está alimentada o suficiente. Ah, pode vir o que vier, igual Pedro na última ceia, né? Não, eu vou até a morte com o Senhor se preciso for. Presunção. Não faça isso, não. Se alimente da esperança. Você não pare de orar, não pare de ler a palavra, não pare de estudar a doutrina. Não pare de meditar, porque não é só conteúdo, sabe? Não é só estudar. Pode dar essa impressão. Não, você tem que lembrar, estudar a doutrina. É importantíssimo lembrar da ressurreição dos mortos, da esperança final, da vinda de Cristo. São conteúdos de fato. Mas não é só aprender, é meditar. Para você educar o coração a esperar com vontade, você esperar com força, ficar almejando, se pegar, às vezes olhando para o céu, sabe? E olhar para o céu esperando assim que chova, como a gente canta no Advento, né? Que o céu chova a justiça, a gente fica olhando para o céu esperando ele chover o Salvador, a trombeta soar, o cordeiro descer. Meditar mesmo. Não é só pensamento positivo. Não é pensamento positivo, não é expectativa. É esperança mesmo, é orar, se ajoelhar no sacrário e esperar a qualquer momento que aquela porta se abra. Que é um fenômeno aguardado, que os místicos apontavam para isso. No dia da vinda do Senhor, vai acontecer uma parousia. A palavra é parousia, que a gente usa em teologia, né? A parousia é a vinda do Senhor. Só que a tradução da palavra parousia é além da substância. Usia é substância, né? Seria a revelação ou a manifestação. Vai acontecer uma manifestação. Então, de uma forma que nós não sabemos exatamente como, porque não aconteceu ainda, então a gente só especula, mas nós não sabemos exatamente como. Nós não veremos só Jesus descer do céu, mas nós também veremos ele sair do tabernáculo, porque é o único Jesus. Então os sacrários da terra, os tabernáculos se revelarão. Ô, louco. Não é? O véu vai se rasgar, não é essa expressão? O véu vai se rasgar. Ora, Jesus está presente na Eucaristia no véu do sacramento. Então aquele véu ele vai se rasgar. A gente não sabe exatamente como, né, que esse fenômeno vai se dar. Mas a Sagrada Comunhão vai se revelar. Então ela vai se manifestar. Nesse sentido, a gente não espera tanto uma volta de Jesus. A gente espera uma vinda. Porque volta dá a ideia de ausência. Ele não está aqui, ele foi embora e ele vai voltar. Só que na realidade ele foi sem ir, porque a presença real de Jesus na Eucaristia é o que diz a expressão, é real. Então o que foi para a direita do Pai foi a visibilidade histórica, mas não a presença. A presença permanece. E que garantia nós temos disso? A palavra dele. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Então ele foi sem ir. É algo que só um Deus pode fazer, porque ele o é. Ele é Deus. Então ele foi, mas permaneceu. Né? Mane nobiscum Domine, os discípulos de Emaús disseram, né? Senhor, fica conosco. Aí ele fica, parte o pão e desaparece. Essa mensagem aqui no Evangelho é proposital. Enquanto o pão não está partido, eles veem Jesus. Mas quando o pão se parte, eles não veem. Por quê? Porque o pão partido é ele. Ou você vê ele, ou você vê o pão partido. Ver o pão partido é ver a ele. Não dá para ter as duas impressões visuais. Então hoje nós temos
o pão partido por ele, o sacramento. É ele. Estamos olhando para ele no véu, na aparência do pão. Quando ele vier, essa aparência do pão vai se revelar ele mesmo. E aí nós vamos reconhecê-lo. Então é com essa esperança que um católico ele adora o Santíssimo Sacramento, ele olha fitamente com a certeza de que a qualquer momento esse véu vai se rasgar. E um adorador faz isso, ele olha por horas do dia e da vida, até o último dia da sua vida. Eu tenho certeza que esse véu vai se rasgar. E ainda que a gente morra daqui a 80 anos, sem ver o véu se rasgar, eu morro esperando. Morro esperando. Então você está vendo como não é só uma questão de estudo, é adorar, é contemplar. Isso é esperança. Isso é esperança. Você tem que viver disso, se nutrir disso, para não ter deficiência de esperança quando a vida exigir de você, porque tem horas que vai exigir muito. E aí, falando de alguém que não teve essa deficiência, né? Vamos trazer agora a Nossa Senhora. Qual que é o papel dela no combate espiritual e também nesse tópico da esperança na vida do cristão? O primeiro papel que a Virgem Maria desempenha ainda na obra da salvação é o papel do modelo. Né? São basicamente dois papéis, o do modelo e o da intervenção. O do modelo, no sentido de que as Escrituras oferecem a nós o testemunho perfeito de uma fiel. A Virgem Maria foi e é tudo aquilo que a igreja deve ser e será. Esse aqui é o fundamento da nossa mariologia, da nossa teologia a respeito da Virgem Maria. A igreja, de forma incipiente, de forma sacramental, ela começa em Maria. Então, o que a igreja deve ser? Qual é a função da igreja? Qual é a missão da igreja? Qual é a postura da igreja? Quais são as virtudes da igreja? Olhe para ela e você vê tudo nela. Por isso, uma igreja, ela deveria ter, é uma questão de símbolo essencial, a imagem da Virgem Maria. Ela não é um enfeite numa igreja, ela é o emblema da igreja. Nós que nos reunimos aqui devemos ser diante de Deus, nosso Senhor, essa mulher aqui. Porque a igreja é a mulher. A mulher mencionada no Apocalipse pode ser entendida tanto quanto a Virgem Maria como quanto a igreja. Então, a Virgem Maria gerou Cristo para o mundo. Não é exatamente o que a igreja faz? A Virgem Maria permaneceu fiel a Cristo no Calvário, participando da dor dele. Não é exatamente a missão da igreja? Completar em si a paixão de Nosso Senhor. A Virgem grávida levou Jesus a Isabel, que ali representava, né, a idosa, a anciã, representava o antigo Israel e ao mesmo tempo representa o mundo, porque São Lucas diz que ela vivia na região montanhosa. Né? Região montanhosa é a região cheia de altos e baixos, é o mundo, né? A inconstância, as paixões, os vícios, isso é o mundo. E a Virgem cheia do Espírito e com Cristo nela, vai na direção da região montanhosa. É a missão, né? A Maria missionária. Não é o que a igreja faz e sempre fez? Então assim, você não encontra nenhuma virtude da igreja fora da Virgem Maria. E se você parar para observar, não há nenhum texto na Escritura indicando que a Virgem Maria tenha visto o ressuscitado. Observa bem, o ressuscitado apareceu para os apóstolos no cenáculo. Não diz que Maria estava ali. Toda vez que Maria estava presente em um lugar, as Escrituras fazem questão de destacar. Então Jesus foi a um casamento em Caná da Galileia e Maria, sua mãe, estava junto. Atos 2, né? Os discípulos estavam, aliás, Atos 1, estavam reunidos no cenáculo em oração com Maria e seus irmãos em oração. Então, quando Maria está, o texto sempre diz. Quando o texto não diz, é porque provavelmente ela não estava. Porque era uma presença muito imponente, valiosa, para não ser citada.
Maria não está na manhã da ressurreição, ela não aparece, só aparece Maria Madalena e algumas das mulheres, o evangelista diz. Se fosse Maria, diria Maria Madalena, Maria sua mãe e alguma das mulheres, porque ele fez isso no capítulo 19 ao dizer quem estava na cruz. Na hora de enumerar as mulheres na cruz, cita ela. Se enumera mulheres no capítulo 20 e não cita ela, é porque ela não estava. Então Maria não estava na manhã da ressurreição, Maria não estava na outra semana quando Tomé estava com eles, Maria não estava em Emaús, Maria não estava na barca em Cafarnaum quando eles fazem a pesca milagrosa de novo, né? Naquele diálogo posterior com Simão, né? Simão, tu me amas, Simão, tu me amas. Em nenhum momento Maria vê o ressuscitado. Existe um evangelho apócrifo, e por isso ele é apócrifo, a igreja nunca foi simpática a essa teoria, mas um evangelho apócrifo, que eu não me lembro agora o nome, que levantou a teoria de que Maria tivesse aparecido, de Jesus ressuscitado tivesse aparecido a Maria a sós, após a ressurreição e tudo. Mas a igreja não tem simpatia por essa teoria. Por quê? Porque todas as vezes que Jesus se refere a bem-aventuranças, Maria com certeza é essa bem-aventurada. Então, por exemplo, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. A gente conhece esse evangelho, né? Aí ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos os que ouvem a palavra. Ou seja, mais feliz é quem ouve a palavra. Não necessariamente quem gerou. A primeira no Novo Testamento que ouviu palavra foi Maria. Em Lucas 1, 36, o anjo vem, anuncia, faça-se em mim segundo a tua palavra. Jesus está deixando claro, ela é bem-aventurada, ela é digna de vir até aqui, não é porque ela é minha mãe, já é grande coisa, mas principalmente porque ela é a melhor crente daqui de dentro. Ela é bem-aventurada. Outra pessoa no meio da multidão exaltou, bendito o ventre que te gerou e o seio que te amamentou. Aí Jesus responde, mais bendito ainda é quem ouve a minha palavra e põe em prática. Como que respondendo, você está exaltando ela pela geração física? Você tinha que exaltar ela porque ela ouviu a palavra e pôs em prática. E todas as bem-aventuranças de Mateus 5, se você observar no conjunto dos textos, se aplicam a Maria. Bem-aventurados os pobres. A Virgem era pobre. Era de Nazaré. Bem-aventurados os mansos. Ela era mansa. Uma mulher que guarda tudo no coração e medita é mansa. Não é? Bem-aventurados os perseguidos. Ué, o que foi que fizeram depois de Jesus nascer? Não pegaram o menino e correram para o Egito? Perseguido. Toda vez que se fala bem-aventurado, tem Maria por trás. Jesus com certeza está pensando em todos, mas primeiro na sua mãe. Quando o ressuscitado aparece a Tomé, qual é a frase que o ressuscitado diz? Creste porque me viste, Tomé? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E olha que Jesus conjuga o verbo no passado. Ele não está falando da igreja no futuro. Né? Bem-aventurados os que crerem. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Ué, quem creu sem ter visto? Maria Madalena viu no jardim. Simão viu. Tomé está vendo. Os outros apóstolos viram. Os de Emaús viram. De quem que ele está falando? Qual personagem da ressurreição para frente não viu o ressuscitado? Se os 12 viram, Madalena viu, os de Emaús viram, só sobrou Maria. Bem-aventurados que creram sem ter visto. Com certeza, Maria não duvidou no seu coração quando ela ouviu a notícia. Não está no túmulo. Quando disseram, eu vi o Senhor, ela não foi como Tomé. Ela teve certeza, eu sabia. Porque se eu lembro de onde foi que ele veio, como foi que ele surgiu aqui, eu sei que ele tem poder para sair da morte. E em nenhum momento ela titubeou. Em nenhum momento. Então, assim, a primeira forma como Maria
influencia na nossa luta contra o mal é enquanto a ideal de fé, modelo de fé. Olhe para isso. Não duvide no coração. Escuta a palavra e põe em prática. Se Jesus falou, está falado. Não tem isso de oscilar nas emoções, no sentimento. Falou, está falado. Ouviu a palavra, põe em prática. Acabou. Ela é uma mulher de fé carismática mesmo, indubitável. Agora, existe uma segunda forma pela qual a Virgem Maria nos ajuda no combate contra o mal, que é pela intervenção. Nós cremos e sabemos e conhecemos a comunhão dos santos. Nós somos todos os cristãos de Maria até o último cristão que ainda nascer, até o fim dos tempos. Todos nós estamos vinculados num único vínculo que é o Espírito de Deus que habita em nós. Então nós temos uma comunhão perfeita que não pode ser rompida, nem mesmo pela morte. Porque se a morte tem poder de cortar o Espírito Santo que nos une, então que Espírito Santo é esse? Que pode ser vencido pela morte. Quando você se recusa a professar a fé na comunhão dos santos, você está esvaziando o poder do Espírito e a ressurreição de Cristo. Porque se a morte ainda é capaz de nos separar, então ela não foi tão vencida assim, né? Então nós cremos na intervenção da Virgem Maria. Ela ora por nós, ora conosco, ouve, atende os nossos rogos. Quando nós clamamos por ela nesta vida, chegam a ela os nossos rogos, chegam a ela. E ao longo da história ela se dignou intervir propriamente, por meio das aparições, reforçando as mensagens do Evangelho, chamando a conversão, a penitência, a nos voltarmos ao seu Filho. Então a Virgem Maria, ela realmente, pela comunhão dos santos, se faz presente ao invocarmos, presente por meio da comunhão dos santos, não como uma onipresença divina, isso ela não tem, mas a oração dela chega, a comunhão dela conosco chega. Daí a importância de nós invocarmos a Virgem Maria para nos auxiliar em todas aquelas virtudes que nós sabemos que ela possuía já em terra e possui agora nos céus e que nos faltam. Se eu tenho uma deficiência de esperança, corro à Virgem Maria para que me ajude a ter esperança como ela teve. Hoje ela não tem mais, porque a esperança acaba na visão beatífica. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13. Hoje existem 3 coisas em nós, a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Porque a fé é a certeza do que não se vê. No dia que nós vermos, não haverá mais fé, haverá visão no lugar da fé. E esperança é o ato de aguardar os bens futuros. Quando nós recebermos esses bens, não haverá mais esperança, haverá posse dos bens. Então a esperança vai acabar quando chegarmos lá, a fé vai acabar quando o virmos, o que ficará é a caridade, amarmos a Ele. Isso nós vamos amar a eternidade afora. Então rogar que ela, que soube o que é ter esperança nesse mundo, nos ajude a termos. Soube o que é ter fé nesse mundo, nos ajude a termos. E ela que sabe o que é a caridade perfeita, porque ainda a tem, nos ajude a termos devoção à Virgem Maria. Devoção mesmo, se unir a ela. Você já reparou que a gente começa a pegar o jeito das pessoas com que a gente convive? Sim. Excesso de convivência vai mudando a gente, né? Vocabulário, gostos, até gostos. Eu tinha uma época que eu detestava comida japonesa. Nossa, eu tinha uma raiva daquilo ali. Meu Deus, mas como é que uma pessoa pode comer peixe cru? Cru enrolado no mato. Pelo amor de Deus. E mato do fundo do mar ainda, que é alga. Pelo amor de Deus. O problema é que eu comecei a andar com uns amigos que amam aquilo. Aí começaram a me arrastar. Né? Amigo influencia. Sim. Arrasta. Aí eu ia, eles enchiam a boca daquelas coisas cruas. E aí eu só comia a parte assada, frita, sempre tem. E eles ficavam na minha orelha, mas experimenta, mas tenta. Eu também não gostava, não sei o quê. Começa aquele assédio moral na sua cabeça.
Aí um dia eu experimentei uma coisinha, experimentei outra. Moral da história. Hoje eu estou completamente viciado nessa droga. Antes não tivesse aprendido, porque aquilo é caro, aí leva a gente à falência. Mas para demonstrar que amizades interferem nos seus gostos. Sim. Então assim, você tem dificuldade de céu, de fé, de vida eterna, de coisas do céu, você precisa de amigos do céu. Do céu mesmo, os santos, a Virgem Maria, comece a conversar com eles. Comece a ter devoção a eles. Comece a estudar a vida deles. E se apegue à Virgem Maria. Não tem como você começar a conviver com ela na oração, pedir a intervenção dela e não começar a pegar adjetivos da Virgem. Não é a pureza dela, o silêncio dela. Mas tem que estar junto. A finalidade da devoção é essa, é se deixar influenciar pelos amigos de Deus, para que eu me torne amigo de Deus junto com eles e como eles. Né? Aleluia. Muito bom. Maria concebida sem pecado e nós, infelizmente, somos concebidos no pecado, né? Infelizmente. O catecismo vai dizer para nós que nós estamos sobre o domínio do demônio, né? Mas como que eu posso entender, padre, isso e o livre-arbítrio nesse contexto do mal? O livre-arbítrio é a simples capacidade de fazer escolhas. Então, Deus nos deu no ato da criação, nós temos essa capacidade, e essa capacidade ela foi enfraquecida, prejudicada, mas ela não foi eliminada. Adão e Eva usaram desse livre-arbítrio para fazer uma escolha que influenciou na faculdade de livre-arbítrio da humanidade toda. Agora, liberdade, o conceito de liberdade, ele é diferente. Liberdade é aquilo que se alcança ao utilizar-se o livre-arbítrio na escolha do bem. Então, livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho para escolher o bem ou o mal. Igualmente. Mas se eu escolho o mal, o que eu recebo? Não é liberdade. Se eu já escolhi o mal, eu já não tenho liberdade. Porque o mal rouba a minha liberdade. Liberdade é o produto final da minha escolha livre, né, do meu arbítrio, na direção do bem. Mais ou menos assim. Eu tenho liberdade, né, eu tenho livre-arbítrio para escolher beber, né, me alcoolizar ou não. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Eu escolhi não beber. Não bebo, não gosto de beber, então eu tenho liberdade. Em que sentido? No sentido de que eu que tinha livre-arbítrio para escolher, continuo tendo livre-arbítrio para escolher. Até para beber se eu quiser, mas eu não quero. Isso é liberdade. Agora, a pessoa que escolheu beber, bebe, porque ela está empenhando o livre-arbítrio dela no álcool. Se ela decidir agora parar de beber, ela consegue? Não, porque ela vicia. Então não há liberdade na má escolha. A má escolha causa escravidão. Liberdade é a boa é a escolha no bem. Entende? Então essa é a diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Só existe liberdade no bem. Não há liberdade no mal e no pecado. O pecado escraviza a pessoa, prende a pessoa, de tal maneira que ela não tem mais condições de sair de lá sozinha. Ela precisa de salvação para sair de lá. Só a pessoa liberta, livre, não precisa de salvação porque está salva. Então só a liberdade verdadeira em Jesus Cristo. Agora, o pecado original, ele não é necessariamente uma culpa. Nós temos a doutrina da culpa original. De quem é a culpa original? De Adão e Eva. O que nós recebemos é o pecado original, não a culpa. No sentido de que não fomos nós que cometemos, mas o dano causado
por essa culpa original permanece em toda a espécie humana. E que dano é esse? Esse dano, esse pecado, é uma condição na qual a gente vem ao mundo. Lembra a definição que eu dei no começo de mal? Isso se aplica ao pecado original. O pecado original não é uma coisa ruim que vem na gente. O pecado original é uma ausência de algo que tinha que ter em nós e não tem. É que às vezes a gente também usa a expressão mancha, né, original, dá a ideia de uma presença maligna. Não é que um bebê de colo nasceu com uma presença maligna, é o contrário. Ele nasce com um vazio interior. A gente deveria vir ao mundo já com essa presença, mas a gente não vê, ela tem que ser colocada. Que presença é essa? A união com Deus, a vida de Deus, a vida sobrenatural. Nós não temos mais. E como a gente vem ao mundo com essa vida sobrenatural morta, perdida, isso tem algumas repercussões na nossa natureza. Tudo, a partir do pecado original em nós, tudo que é bem, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, só acontece na vida humana com muito esforço. Não foi exatamente o que Deus disse a Eva, né, e a Adão no Éden, no capítulo 3, né? Então, a partir de agora, comerás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, o esforço. Tudo agora vem com muito esforço. Santo Agostinho, no Tratado da Graça, numa das explicações dele sobre a graça, quando ele vai explicar a natureza decaída do ser humano por causa do pecado original, ele usa as crianças como exemplo. É um bom exemplo, porque a gente tem dificuldade de pensar em pecado original quando pensa em criança, porque elas não têm pecado. Só que a própria criança é a evidência desse pecado. Não é um pecado pessoal cometido por ela. Um bebê de colo não tem pecado pessoal. Mas então todos nós concordamos que a criança ela é um ser humano no estado mais puro possível. Pois bem, pegue 3 crianças de 2, 3 anos de idade. Põe elas juntas e dá um brinquedo só para as duas. Você já riu porque você já sabe o que acontece. Em 30 segundos, elas estão se pegando no tapa. É meu, ô mãe, me dá. E chora, e esperneia. Dependendo do temperamento da criança, já dá a mão na cara da outra. Não é assim? E aí eu pergunto, quem ensinou a criança a ser assim? Egoísta, agressiva, ensimesmada, que não consegue enxergar o mundo fora dela, né? Fora do mundo dela. A criança ela é voltada para si. A psicologia fala isso. Um bebê de colo, ele não tem noção de existência fora dele e da mãe. O universo dela é ela e a mãe. Quem ensinou isso? Ninguém. A criança vem assim. Aliás, o processo de educar é o contrário. O processo de educar é o processo de tirar a criança dessa condição. Tirar. É um processo de redenção, de extração do mal, porque ela já veio com defeito de fábrica. Esse defeito de fábrica que você constata no ser humano na infância é o pecado original. É a consequência do pecado original. Então a gente vem assim. E todo o resto assim se prolonga. Por exemplo, o que era o Éden? Né? O que os textos bíblicos dão como informação? Adão e Eva viviam do jardim. Então Deus nutria, Deus alimentava Adão e Eva. Né? Podereis comer de todas as árvores do paraíso, etc. Significa então que eles tinham uma atividade humana mínima para se alimentar. Deus os alimentava. A partir do pecado, comerás o pão com o suor do teu rosto. Agora nós temos que plantar, colher, produzir, confeccionar. É tudo com esforço. Que mais? O conhecimento. Adão e Eva, o catecismo chama tudo isso que eu estou falando de dons préternaturais. Eram dons, graças que nós tínhamos no paraíso e não temos mais. O conhecimento era infuso. Adão e Eva simplesmente conheciam. Hoje não. Para você conhecer qualquer coisa,
tem que ler, tem que estudar, e é um empenho, e é um esforço, e é livro, e é trabalho, e é escola, e é faculdade, desde pequenos. Ou seja, só vem com o suor do seu rosto. Veja, tudo que é importante para o ser humano agora só vem com esforço. Tudo. Tudo. A fé, a mesma coisa. O conhecimento de Deus era infuso. Deus descia para andar no jardim com Adão e Eva. Eles simplesmente encontravam a Deus. Agora não. A gente tem que buscar, praticar a fé, lutar. Não é assim? A gente só come o pão da vida com o suor do rosto. Esse pão com o suor do rosto não é só o pão de comer no texto ali de Gênesis 3. Esse pão significa tudo aquilo de que o ser humano tem necessidade. Desde o nível espiritual, sobrenatural, ao nível natural, intelectual também. Tem que correr atrás, esforçar e se empenhar, porque nós nos encontramos nessa condição de coisas, nessa condição decaída, declinada. Isso é o pecado original. E aí a gente já entra, então, para a batalha espiritual ferido. Já é uma guerra feita de soldados feridos. Completamente. E, portanto, uma batalha que já começa perdida. Repare bem como o Antigo Testamento, quando ele narra as batalhas do povo de Deus, propositalmente é a narração de guerras que foram vencidas, não por causa do povo, mas apesar do povo. Então, por exemplo, quando o povo de Deus sai do Egito e consegue vencer os amalecitas, o povo hebreu não era um povo militar, era um bando de escravos que tinham saído do Egito. Eles não vencem, então assim, eles já começam a batalha perdida para eles. Eles vencem porque Moisés ergue os braços e intercede, e Deus os permite vencer. No livro de Juízes, quando Gideão vence os moabitas, que vêm com milhares de soldados, Deus faz uma seleção de soldados em que só fica 300. E Gideão vence o exército inimigo com 300. Era uma batalha que já começou perdida, mas eles vencem. O que significa tudo isso? Que as vitórias dos que têm fé vêm pela mão de Deus. Aleluia. A gente vai para a batalha, mas já vai ferido, já vai deficiente, mas nós vamos com o Senhor. E Ele é o valente, né? O guerreiro. Os salmos cantam o Senhor assim, né? O valente de Israel, o guerreiro de Israel, o Senhor dos exércitos de Israel. Porque quem vai vencer é Ele vai à nossa frente. Outro salmo diz, uns confiam nos carros, outros nos cavalos, né, de guerra, nós, porém, confiamos no Senhor. Por quê? Porque pode ter carro, pode ter cavalo, mas a gente já sai perdendo porque quem está indo lutar somos nós. Né? Satanás e seus demônios, eles têm em favor de si aliados dentro de nós, que são as nossas fraquezas, nossos pecados. Então ele já tem aliados, são aliados fortíssimos. Como é que você vence uma guerra na qual o aliado está dentro de você, o aliado do inimigo está dentro de você? A própria carne, as próprias más tendências, né? A nossa concupiscência. Então, sem o Senhor e sem a intervenção do céu, da graça, não tem como vencer essa batalha. Não tem mesmo. Olha, padre, a gente infelizmente está caminhando para o final da nossa conversa. Nem vi o tempo passar mesmo, nossa. E ainda para a gente concluir então esse assunto, eu gostaria de tocar no assunto da alegria, né? É um combate que a gente já sabe no final como que ele termina. E como que nós mantemos então um bom ânimo, a alegria, o senhor falou aí da esperança, apesar, né, de todas as situações de sofrimento, enfim, como que a gente entende a alegria não só como uma habilidade de fazer piadas, assim, de ser extrovertido? Então, a alegria cristã, ela não se confunde com contentamento. O
Contentamento é esse efeito emocional da piada, da brincadeira, o contentamento ele depende de um estímulo externo. Alguém tem que causar de fora a minha risada, a minha gargalhada. Mas você lembra que em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que é o versículo que inaugura, aliás, é o versículo que a gente lê, é o versículo de antífona de entrada da missa de domingo Gaudete, né? Terceiro domingo do Advento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Paulo manda os filipenses se alegrarem. É porque ele conjuga o verbo no imperativo. Alegrai-vos. Ué, é possível mandar alguém se alegrar? Parece uma ordem meio ridícula, né? Porque se você entender que a alegria é um sentimento, né, como dar risada, gargalhar, etc., você não manda uma pessoa sentir isso. Ou você causa, você tem que contar a piada, né? Quer me ver rir, tem que fazer rir. Seria algo como fazer, por exemplo, mandar uma pessoa te amar, né? Me ame. Só de mandar já me deu raiva. Eu já não amo, pelo fato de mandar. Então você não manda uma pessoa ter sentimento. Você tem que estimular. Só que Paulo está escrevendo uma carta, não está estimulando a comunidade, ele nem está ali. Ele está enviando uma carta com uma ordem. Irmãos, alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Se Paulo está mandando, significa então que a causa da alegria não é a mesma causa do contentamento. As coisas nos deixam contentes. Então, uma boa notícia, uma novidade, uma viagem, um passeio, um Pix. Um Pix deixa a gente muito contente. Né? Muitas coisas nos deixam contentes. Mas o que elas têm em comum? Elas são externas, né? Coisas que vêm de fora e nos deixam contentes, embora a gente use a palavra alegria. Mas a palavra alegria, em contexto evangélico, em contexto bíblico, nada mais é do que o resultado, o produto da esperança. O que causa a minha alegria não é o que causa contentamento. A alegria de um cristão é um estado permanente de espírito. Não é um sentimento que eu tenho hoje e amanhã posso não ter, porque essa é a característica própria dos sentimentos. Hoje eu tenho, amanhã não. O sentimento não é constante. Mas a nossa alegria é. Porque ela não é causada por alguma coisa que eu fico esperando vir me alegrar. Eu já tenho a causa. Pode observar que em Gálatas, capítulo 5, a alegria está na lista dos frutos do Espírito. Então é fruto, é resultado da presença do Espírito em mim. O Espírito testifica, recorda, atualiza os elementos da fé. As promessas, a vida eterna, a comunhão dos santos, a certeza de ver a face de Deus como Ele é, a certeza de que todo pranto será enxugado, toda a morte será derrotada, de que nós ressuscitaremos. Meu Deus, se eu tenho uma certeza como essa, eu não estou autorizado a não ter tristeza. A questão é essa. Então, olha, no meio do luto, no meio da chateação, enfim, no meio dos sentimentos, a alegria está lá. Ela não pode ser tirada de nós. Por isso, Paulo não só sabe que pode mandar, como manda de fato. Alegrai-vos. Vocês não são pagãos. Vocês conhecem o dom do céu. Vocês foram tocados pelas realidades futuras. Elas já vivem hoje em vocês. Vocês não estão autorizados a ser pessoas tristes, acabrunhadas. Vocês tratem de se alegrar, eu repito, alegrai-vos. No meio das perseguições que todos eles sofriam já ali, perseguições dos judeus de um lado, perseguições dos romanos de outro, perseguição das famílias, porque às vezes eram pagãs ou às vezes eram judias. Ninguém gostava dos cristãos. Mas a gente viu alguém
A gente encontrou alguém que vive em nós e é tão presente que eu não consigo não me alegrar e eu não consigo mais negociar. Nada mais nessa vida vale tanto quanto ele. Tanto que eles preferiram morrer. Morrer. Quanto tempo você sustenta uma filosofia, uma teoria? Você sustenta até a hora da arma na sua cabeça. Ou da lâmina no pescoço. Pois mesmo nessa hora, eles fecharam os olhos e viram o céu aberto. Descendo sobre as nuvens, o Filho do Homem. É uma certeza, é uma esperança. É melhor morrer do que deixar de ter isso. Ou seja, a nossa esperança vale mais do que a vida. Tem como não se alegrar? Não tem. Por isso que é possível passar pela prova, pela tribulação, dando glória. Dando glória a Deus. Não era assim que os mártires todos deram suas vidas, né? Alguns até zombando da morte. Né? É a prova de que a esperança cristã ela é teologal. O que é teologal? A gente aprende essa palavra na catequese. Virtudes teologais. Elas são dadas por Deus, vêm de Deus. Não é normal, não é natural, na iminência da morte, você tratar a morte com descaso. Porque o nosso instinto natural de sobrevivência é de preservar a vida. Os mártires iam para cima da lâmina, para cima do algoz. Quando você lê uma ata martiriológica, né, a ata dos santos, o queixo cai. É virtude heróica, é fortaleza do espírito. E é virtude da esperança pura ali em operação. Um São Cipriano de Cartago, que quando foi lida a sentença de morte, ele grita, graças a Deus. Os diáconos veem, ele mesmo tenta se amarrar, ele quer ser amarrado como cordeiro ao matadouro. Os diáconos vêm, ajudam ele, e aí quando vendam os olhos, ele diz para o diácono, né, o algoz vai se aproximando para degolar a espada, a condenação foi por decapitação, por ser degolado da espada, e ele manda o diácono pegar da bolsa da igreja uma moeda para pagar o algoz. Não, pague pelo grande bem que este homem vai me fazer. Isso não é natural. Naturalmente se odeia quem vai me matar, né? Mas não é desse mundo que está nesse homem. São Cipriano de Cartago. Um São Lourenço que é jogado na grelha e quando já está na carne viva, manda virar, né? Vira que esse lado já tá bom. Zombando do próprio sofrimento. Não é natural. É sobrenatural. Vale mais do que a vida. A gente ama os inimigos e também se alegra com eles, né? Exato, exato. Padre, eu quero agradecer muito a participação do senhor nesses dias, né, com a nossa comunidade, também nesse podcast. Quero reforçar aquilo que disse no início, né? A comunidade ama o senhor, eu amo o senhor, Tatá ama o senhor, todo mundo ama o senhor, certo? E a gente aguarda ansiosamente o retorno do senhor para cá. Será um prazer, será uma alegria. E para todos que assistem, podendo e desejando, vão nos visitar também. Eu estou ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Jandira. É diocese de Osasco, em São Paulo. Vai ser uma alegria receber a todos. E quando é possível, quando a agenda permite, né? Padre não tem esposa, tem coisa pior, tem agenda. Agenda. Então, quando a agenda permite, a gente consegue fazer uma missão em outros lugares do Brasil e de fora do Brasil também. Mas até lá, tem a nossa paróquia e tem as redes sociais também, né? Meu Instagram, Padre Douglas Pinheiro, nosso canal no YouTube, Padre Douglas Pinheiro. A minha escola online também, onde eu leciono, ensino teologia para quem quiser, para leigos, para clérigos. Eu tenho bastante alunos, graças a Deus. Ainda é possível que você venha fazer a sua matrícula. O site da escola é pedouglaspinheiro.com.br, né? PE de padre, né? pedouglaspinheiro.com.br. Tem lá meus cursos, todos de teologia, também cursos de espiritualidade, de disciplina de vida cristã e inúmeras aulas ali onde a gente serve a Deus como
como pode. Muito bom. E aí queria pedir para o senhor dar a bênção para Tá nós certo. e para quem vai nos assistir. Agradecemos, Senhor, esse tempo de partilha, de exposição. Nós cremos que aonde a nossa voz chegou e está chegando, através desse vídeo, para toda a audiência do podcast, nós cremos, Senhor, por fé, que estás realizando uma obra, vivificando, erguendo, nutrindo as nossas almas. Livra-nos do mal, perdoa nossas faltas e faça-nos fiéis a Ti em todas as circunstâncias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que nos acompanhou, foi uma alegria te ter também por aqui. Curta, compartilhe, reta a palavra. E aí a gente se vê em breve aqui no canal da Javenice. Abençoe.